É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula, lembrando que a nossa proposta aqui não é repetir os tópicos da lição, mas trazer subsídios complementares aos irmãos para que os irmãos melhor preparem a lição. Alguns dos nossos participantes do portal Escola Dominical reclamam às vezes que nós não colocamos os tópicos da lição. Não é esta a nossa proposta. A nossa proposta é trazer subsídios no tema da lição que complementem o estudo que os irmãos já fizeram da revista das lições bíblicas. Também acessem outros textos de apoio desta lição que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Toda semana nós colocamos, além do nosso texto, mais 4 textos da lição de adultos. Também lá os irmãos encontram textos de apoio, slides, videoaulas das outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Nós também disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no Facebook e no LinkedIn, outros textos de apoio e outras videoaulas. São dezenas de textos de apoio e de videoaulas da lição de adultos, de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também disponibilizamos no site do portal Escola Dominical a Sala dos Professores. Cadastre-se no site, o irmão terá acesso à Sala dos Professores, onde o irmão poderá perguntar dúvidas que o irmão tenha a respeito da lição. Também disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos nas lições bíblicas, onde além de ter subsídios para a sua lição, o irmão terá um momento devocional. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão também é convidado a assistir aqui no nosso canal do YouTube a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão poderá interativamente elucidar as suas últimas dúvidas. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é convidado a comparecer à reunião que é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso, meus irmãos, é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente ocorre quando a igreja local se reúne, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste 4º trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Estamos estudando a doutrina da salvação, a soteriologia. E o comentarista deste trimestre é o pastor Clayton Ivan Pomerening, que é o diretor da Faculdade Refidim, a Escola Teológica das Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. E hoje estaremos encerrando o primeiro bloco deste trimestre, onde nós fazemos um estudo geral a respeito da salvação. E hoje nós estaremos estudando o tema arrependimento e fé para a salvação. É um tema extremamente importante porque nos fará observar quem vem primeiro ou quais as facetas da fé e do arrependimento. Ainda uma consequência desta divisão que existe da teologia cristã entre aqueles que seguem a doutrina da predestinação incondicional e aqueles que seguem a doutrina da predestinação condicional, que é a que tem respaldo bíblico. Arrependimento e fé para a salvação. Quando Jesus
começou a pregação do evangelho lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 14, está escrito assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Os irmãos vejam bem que Jesus, no momento em que ele prega, e olha o título da nossa lição, arrependimento e fé para a salvação, ele diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Então nós já vemos aí estas duas circunstâncias que são indispensáveis para a salvação. É o arrependimento e a fé. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pedro, no dia de Pentecostes, a primeira grande pregação do evangelho, o início da igreja, ele diz o seguinte: Atos 2:38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrepender-se, esta é a circunstância. Inclusive, no versículo 37, veja bem, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o arrependimento e a fé são indispensáveis para a salvação. Isso a gente já vê no título da nossa lição, que está baseado na pregação de Jesus e na própria pregação da igreja, a começar pela pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Nós já temos visto ao longo deste trimestre que a salvação ela tem origem em Deus. Então nós não podemos nos esquecer disso. A salvação tem origem em Deus. Deus decidiu, deliberou salvar a humanidade. Nós já temos visto isto ao longo desse trimestre. Por isso que a salvação ela é eterna, porque ela vem de Deus, que é eterno. Deus destinou o homem à salvação. Ele decidiu salvar o homem. Ao contrário dos anjos, que Deus não decidiu salvar os anjos que se rebelaram contra ele, porque os anjos estavam na dimensão eterna, Deus resolveu salvar o homem, porque ele estava na dimensão terrena. Deus tomou a providência de impedir o homem de ter acesso à árvore da vida e assim ficar irreversivelmente em pecado, e deu ao homem a possibilidade de se arrepender dos seus pecados. Isso é importante nós vermos, porque se Deus decidiu salvar o homem, é porque Deus deu a oportunidade do homem se arrepender. Por quê? Porque o homem tem a natureza pecaminosa. A partir do momento que ele cometeu o pecado, ele se transformou em escravo do pecado. É o que nós vemos lá em duas passagens, também que nós já temos repetido aqui ao longo do trimestre. Lá em Gênesis 4 e 7, Deus falando a Caim, avisa a Caim que era possível a salvação, mas se ele pecasse, ele estaria escravizado pelo pecado. Gênesis 4 e 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, o homem ficaria debaixo do pecado, dominado pelo pecado.
embora ele dominasse a criação terrena, por disposição divina, domínio que ficou prejudicado com o pecado, mas que ainda existia, Deus diz ao homem que ele ficaria dominado pelo pecado. E foi o que aconteceu com Caim. Toda a sua descendência, ele e toda a sua descendência, ficaram prejudicados, dominados pelo pecado. Tanto que Deus enviou o dilúvio e os levou a todos, né? Como o próprio Jesus diz ali em Mateus capítulo 24, e versículo 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, o pecado domina o homem. Então, o homem inevitavelmente pecará. Mas, por isto mesmo, na sua infinita misericórdia, Deus decidiu que o homem teria a oportunidade de se salvar. Então, aqui nós vemos a possibilidade do arrependimento. Quando Deus diz para Caim, se bem fizeres, isto quer dizer, se você deixar o mal que você praticou e voltar a fazer o bem, se arrepender, mudar de comportamento, haverá aceitação para ti. Mas se não fizeres bem, quer dizer, se você não se arrepender, o pecado dominará sobre você. Então Deus deixa bem clara a Caim já esta circunstância, que o homem tem a natureza pecaminosa, ele inevitavelmente pecará, mas Deus lhe dá, na sua paciência, na sua longanimidade, a oportunidade de se arrepender. É por isso que Jesus diz, arrependei-vos. É por isso que Pedro diz, arrependei-vos. O arrependimento é a condição, né, para nós podermos ter de novo a aceitação de Deus, entrarmos em comunhão com Deus. Então, o homem peca inevitavelmente, mas Deus quis salvar o homem e por isso impede o acesso dele à árvore da vida para que ele não fique numa situação irreversível e abre agora uma possibilidade durante a sua peregrinação terrena, ele abre essa possibilidade de ele se arrepender. Então, aqui nós vemos a deliberação divina para a salvação. É abrir uma oportunidade para que haja o arrependimento. Porque sem o arrependimento não haverá salvação. Então, Deus delibera isso. Jesus, ele repete este ensino de Deus a Caim lá em João 8:34. Jesus disse assim, respondendo Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, é escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, nós temos que ver essa circunstância aqui também. Né? Jesus diz, quem comete pecado é escravo do pecado. Como todos pecaram, por isso que Paulo diz, todos pecaram, porque todos têm a natureza pecaminosa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a condição do homem é o que se chama de depravação total. O homem está no pecado. Ele tem a natureza pecaminosa, adquirindo a idade da razão, ele escolhe o mal e não o bem, e se torna escravo do pecado, dominado pelo pecado, mas pode se salvar. Por quê? Porque Deus criou as condições de possibilidade para ele se salvar. E essa salvação somente virá pelo arrependimento. Então aqui nós já temos visto o significado do que é a eleição e a predestinação que fala a palavra de Deus. A escolha de Deus. Deus escolheu salvar o homem. Ele não escolheu salvar uns e não salvar outros, porque ele não faz acepção de pessoas, porque ele é imparcial. Ele escolheu
salvar o homem. Nós encontramos, né, a expressão, né, de Paulo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Vejam bem, essa aqui é a primeira carta, segundo o primeiro livro escrito do Novo Testamento, segundo a maior parte dos estudiosos. Paulo assim se refere. As primeiras, com certeza, a primeira carta escrita por Paulo. E quase certamente o primeiro livro do Novo Testamento. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, os irmãos, vejam que Paulo diz que a eleição, a escolha dos Tessalonicenses foi de Deus. Foi Deus quem escolheu o homem para salvar. Ele não escolheu os homens, os anjos, escolheu os homens. E mais ainda, que eles foram escolhidos porque eram seres humanos, não porque Deus escolheu alguns Tessalonicenses e outros não, mas como eles foram escolhidos para a salvação por serem seres humanos. O evangelho foi a eles. Então veja bem que para que eles fossem salvos, foi necessário que o evangelho fosse a eles. Então esta é a dinâmica que nós estamos estudando nesta lição. Como é que opera o arrependimento e a fé para a salvação. Então Deus escolheu salvar o homem. Por isso criou condições de possibilidade para que o homem se arrependesse. Mas para o homem se arrepender, ele precisa ouvir o evangelho. Ele precisa crer no evangelho. Lembre-se do que disse Jesus. Arrependei-vos e crede no evangelho. E são os que creem que estão destinados à salvação. A famosa predestinação é este caminho que Deus criou para a salvação do homem. E este caminho é Jesus. Nós já cansamos de ler aqui nesse trimestre Efésios 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, em Cristo, estamos destinados a ser filhos de Deus e a sermos instrumentos da sua glória. Em Cristo nós estamos predestinados. É o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Há dois caminhos. Um caminho, vamos ver lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, nós vemos claramente que existe um caminho apertado.
que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o subtítulo do nosso trimestre. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem entra por este caminho, entra pela porta estreita e no caminho apertado. Esse caminho leva à vida, diz Jesus. Leva a comunhão com Deus, leva a salvação, a vida eterna. Mas existe um outro caminho em que a porta é larga e o caminho é espaçoso e ele conduz à perdição. Foi por isso que Jesus, assim que mandou que nós pregássemos o Evangelho, ele falou sobre esta necessidade de crer nele. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então aqui nós vemos claramente a necessidade de se tomar o caminho apertado, a porta, entrar pela porta estreita. E esta porta é Jesus também. Ele mesmo disse lá em João, no capítulo 10, João, capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E ele diz no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Então aqui nós vemos claramente que Jesus predestinou os que entram por ele, os que entram nele, os que creem nele, foram predestinados para a salvação. E aqueles que não creem nele, não são destinados à salvação. Esta é a predestinação. Este é o sentido da eleição e da predestinação. Por isso que nós dizemos que a predestinação é condicional. Quem crer, quem entrar por mim, salvar-se-á. É uma condição. Né? É a escolha do ser humano para a salvação e a escolha do meio da salvação, a predestinação, que é Jesus Cristo. Deus anunciou esta salvação, chamou esta salvação. É por isso que Jesus diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é o anúncio desta salvação. E como Deus anunciou esta salvação? Ele anunciou pessoalmente, quando ele revela no Jardim do Éden esta salvação, ele disse no seu diálogo com a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus deixou bem claro ao primeiro casal a salvação. E nós já temos visto isso também no trimestre. Deus deixou bem claro que iria providenciar a salvação através da semente da mulher, que é Cristo Jesus. E o primeiro casal tinha plena consciência de que o Salvador seria um homem. Tanto que quando Eva tem a Caim, ela agradece a Deus dizendo, alcancei do Senhor um varão. Achava ela que Caim era o Salvador prometido. Portanto, ela esperava a realização da promessa
Então esta é a primeira forma de Deus anunciar a salvação, foi pessoalmente, pela sua própria palavra. Guardem bem isto, importante. A salvação veio pela própria palavra de Deus. Depois, o próprio Deus fala a Caim na sua consciência, como nós já lemos aqui: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus fala a Caim na sua própria consciência. E Deus continua a falar na consciência. Por isso que a consciência é chamada de a voz de Deus no homem. Pela consciência, Deus fala ao homem a sua necessidade de fazer o bem, de mudar seu comportamento, de se livrar desta sua natureza pecaminosa. Lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 14, Paulo fala sobre esta consciência. Porque os que ouvem, 2:14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo ele lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então a consciência do homem, ela é a voz de Deus no homem. Por quê, irmãos? Porque o homem, ele é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. Não é o que Paulo diz lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem tem espírito, alma e corpo. O espírito é esta parte do homem que faz a ligação com Deus. E o espírito tem 2 faculdades: a consciência e a fé. Esta fé é chamada fé natural ou fé inata. O homem, ao pecar, foi separado de Deus. E o espírito está inativo. Mas a consciência, ela existe. Porque Deus criou. O fato do espírito estar inativo, ele está morto, mas no sentido de separado de Deus, sem função. Porque se a função do espírito é ligar o homem a Deus, quando há o pecado, o espírito do homem fica sem função. Mas ele existe. E ali está a consciência. E a consciência acusa ou defende o homem. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, quando alguém faz o que é de acordo com a vontade de Deus, a consciência o defende. Se alguém peca, a consciência o acusa. Embora ele não seja salvo, mas ele está ali. O espírito dele existe. Está inativo. É incapaz de dominar o homem, porque a natureza do homem é pecaminosa, e por isso o homem peca e é escravo e dominado pelo pecado. Faz o que não quer. É o que Romanos, no capítulo 7, ele fala sobre o homem no pecado. Capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Essa é a situação do homem no pecado. Ele faz o que não quer, porque ele é dominado e escravizado pelo pecado. A natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de carne, o faz pecar, inevitavelmente. Mas a consciência ali está. E está dizendo que ele está errado. Que o que ele faz é errado.
Os irmãos percebem? Então, pela consciência, Deus fala com o homem. É por isso que nenhum homem ficará sem desculpa. Terá alguma desculpa. Ele será inexcusável. É o que o Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ele sabe qual é a verdade, porque a consciência lhe diz o que é a verdade. Mas ele está na injustiça. E o versículo 20 diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ninguém terá desculpa diante de Deus por não ter aceitado a oferta da salvação do Senhor. Porque o Senhor testifica e anuncia a salvação, anunciou pessoalmente no Jardim do Éden. Anunciou pela consciência, como nós vemos no caso desde Caim. E também anunciou pelos profetas. Deus levantou profetas para trazer a mensagem da salvação. O primeiro profeta, que a Bíblia assim chama, é Enoque. Enoque, que foi o 7º depois de Adão. E é interessante isso, que nós vemos que na primeira geração, Caim, Deus fala pela consciência. Depois, Sete, também da primeira geração, porque ele era irmão de Caim, ele começa a invocar o nome do Senhor. Ele invoca o nome do Senhor. E é o que nós vemos lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então Sete começou a pedir, a clamar pela presença de Deus. A Bíblia diz que Sete foi colocado no lugar de Abel, que havia sido morto por Caim. Sete começa a invocar, a pedir a presença de Deus, porque ele entende que ele precisa da presença de Deus. E Sete tinha natureza pecaminosa. Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Sete não era puro. Não, ele tinha natureza pecaminosa. Mas ele quis fazer bem aquilo que Caim não fez. E ele começou a invocar o nome do Senhor. E aí nós vamos ter uma linhagem piedosa. Vamos ter uma descendência que serve a Deus, que busca a presença de Deus, que responde a Deus, pecando sim, mas pedindo a misericórdia de Deus, crendo na salvação prometida por Deus. Mas esta descendência piedosa, ela só será piedosa até a 5ª geração, de Sete. Veja bem que já teve Adão, depois teve Sete, aí teve Enos, depois de Enos teve Quenã, depois de Quenã teve Maalalel, depois de Maalalel teve Jared. Jared significa descida. A palavra Jared significa descida. Isso nos faz entender que na geração de Jared, que já é a 6ª geração desde Adão, a 5ª desde Sete, nós temos a queda, que é dita ali em Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra e desnasceram filhas, viram os filhos de Deus
que são os descendentes de Sete, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui começa a mistura entre a linhagem de Sete e a linhagem dos outros, a linhagem de Caim e dos outros irmãos que eles tiveram. E aqui nós vamos ter nesta mistura a queda do homem. O homem não atende mais a Deus na consciência. A consciência o acusa, mas ele não dá ouvidos a Deus mais, como Sete havia dado ouvidos a Deus. E Deus, então, porque quer salvar o homem, levanta Enoque. Enoque era o filho de Jared. E ele já, assim que começa a linhagem de Sete a se perder, Deus levanta um profeta, que é Enoque. E nós sabemos que Enoque é profeta por causa de Judas, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Deus levanta Enoque para anunciar o juízo que viria sobre os impenitentes, sobre aqueles que não se arrependessem. Veja bem, Deus convida o homem a se arrepender, porque a salvação só vem pelo arrependimento. Deus convida o homem para se arrepender. Enoque, ele começa a pregar. A Bíblia não diz quando ele começa a trazer esta mensagem, mas a verdade é que ele prega à geração do seu tempo. Como se não bastasse isso, aos 65 anos ele tem um filho, e o seu filho ele dá o nome de Metuselá. Metuselá quer dizer: quando este morrer, isso virá. Esse é o significado de Metuselá. Ou seja, Enoque mostra à sua geração que o juízo de Deus viria no dia da morte do seu filho. Quando ele dá o nome de Metuselá para o seu filho, ele está dizendo: este juízo que eu estou dizendo a vocês que Deus irá fazer, ocorrerá no dia em que meu filho morrer. Deus dá um sinal ao povo de que Enoque falava a verdade, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não morreu. Deus para si o tomou, para provar que a mensagem de Enoque era verdadeira. E Metuselá foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Isto mostra, irmãos, a longanimidade de Deus, a oportunidade que Deus dá para o homem se arrepender. Porque quando Metuselá morresse, viria o juízo. E se os irmãos fizerem as contas, os irmãos vão ver que Metuselá morreu no ano do dilúvio. Metuselá viveu 969 anos. Ou seja, Deus deu mais de 1000 anos. Porque Enoque não começou a pregar quando Metuselá nasceu. Muito provavelmente Enoque começou a pregar antes. Quando teve o seu filho, ele deu o nome. Quando ele morrer, isso virá. Ou seja, ele já dizia o que ia vir, que era a pregação que está lá em Judas 14, 14 e 15. Mas, quando o seu filho nasce, ele tem essa revelação de Deus e ele dá esse nome a Metuselá. E aí, ele viveu 969 anos. Foi o tempo que Deus deu para aquele povo se arrepender. Mas aquele povo não se arrependeu e morreu. Os levou a todos, como nós já lemos aqui, o dilúvio, com exceção de Noé e de sua família, que creu na mensagem de Deus. Mas não foi só Enoque que pregou, Noé também pregou. A Bíblia diz que Noé, ele é o pregoeiro da justiça. Lá em
1 de Pedro 3:20 diz assim: os quais no outro tempo foram rebeldes, justamente a geração do dilúvio, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então os irmãos percebem que Noé, ele também pregou, e pregou, a Bíblia diz, durante 100 anos, intensificando a pregação de Deus. Né? Lá em 2 de Pedro 2:5, Pedro volta a falar sobre isso. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então os irmãos percebem que Deus anuncia a salvação e mostra a necessidade do arrependimento. E a começar de Enoque, Deus levantou profetas até João Batista. Por isso o escritor aos Hebreus, ele diz assim, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E os profetas foram até João Batista. É o que Jesus diz lá em Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então, até João Batista. E qual foi a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista nós encontramos lá em Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem dos profetas era o anúncio da salvação. E o anúncio da salvação envolve o arrependimento. Deus falou pessoalmente sobre a salvação. Falou na consciência. Falou através dos profetas. E nos últimos dias falou através do Jesus. E nós já lemos que a mensagem de Jesus era: arrependei-vos. E a igreja prossegue a mensagem de Cristo. Porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E qual é a pregação do evangelho? É a pregação do arrependimento. Nós vemos lá no dia de Pentecostes: arrependei-vos e crede no evangelho. Então Deus propicia ao homem a salvação. Agora, a salvação envolve o arrependimento, o abandono do pecado. Não há salvação sem arrependimento, sem o abandono do pecado. Era esta a mensagem que Deus deu a Caim. Foi esta a mensagem que os profetas disseram. É esta a mensagem que Jesus pregou. E é esta a mensagem que a igreja está pregando, porque a igreja não prega outra mensagem senão a mensagem de Jesus, senão o evangelho de Jesus. E para que o homem possa se arrepender, Deus deu a graça preveniente. A chamada graça preventiva ou graça salvadora. Porque a salvação é pela graça. Nós já tivemos a oportunidade de ter uma lição mostrando que a salvação é pela graça. O homem está dominado pelo pecado. Ele peca inevitavelmente. Como é que ele pode fazer bem? Porque Deus disse: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Mas quem disse isso? Foi o próprio Deus. Então Deus mostrou a Caim que ele, embora não merecesse, ele poderia escolher o bem. Mas graças a ele, não. Graças à sua inteligência, não. Graças à graça.
a graça, que é chamada de graça preveniente ou graça salvadora. Deus dá por sua boa vontade, sem o homem merecer. Ele dá a oportunidade para o homem se arrepender. Então o homem só se arrepende por causa da graça de Deus. Não é pela sua inteligência, não é porque ele é capaz de escolher o bem e rejeitar o mal, porque ele não é capaz de escolher o bem e rejeitar o mal, porque a natureza dele é pecaminosa. Então Deus quis salvar o homem e por isso dá a graça. Esta graça que vem antes da salvação, é a graça que torna possível a salvação, é a chamada graça preveniente. O livro de disciplina da Igreja Metodista Unida tem uma belíssima definição de graça preveniente. O que é esta graça preveniente? Diz assim: é o amor divino que cerca toda a humanidade e precede cada um e todos os nossos impulsos conscientes. Essa graça proporciona o nosso primeiro desejo de agradar a Deus, o nosso primeiro vislumbre de entendimento sobre a vontade de Deus e a nossa primeira breve convicção de ter pecado contra Deus. A graça de Deus também desperta em nós um ardente desejo de libertação do pecado e morte, assim como nos leva ao arrependimento e à fé. Então vejam bem que a graça de Deus foi que levou Sete a invocar o nome do Senhor. Foi que levou Abel a oferecer um sacrifício agradável a Deus. Este desejo de se libertar do pecado não vem de nós, é de Deus. É esta graça preveniente. O manual da Igreja do Nazareno diz que a graça preveniente é a capacitação de todos os que queiram converter-se do pecado para a retidão, a crer em Jesus Cristo para perdão e purificação do pecado e a praticar boas obras agradáveis e aceitáveis à sua vista. Veja bem que no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que quando Pedro pregou a palavra, houve uma compulsão do coração. Essa compulsão do coração que fez aquela multidão perguntar: que deveremos fazer, irmãos? Esta é a graça de Deus. Então, irmãos, o homem ele está morto nos seus delitos e pecados. É o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 2. Primeiro, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Os seguidores da doutrina da predestinação incondicional dizem que o homem está morto, é um cadáver. E por isso ele não pode escolher entre o bem e o mal. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles estão mortos porque eles estão separados de Deus. Sete era um homem feito à imagem e semelhança de Adão. Gênesis 5 e 3. Portanto, alguém pecador, dominado pelo pecado, com a natureza pecaminosa, mas ele invocou o nome do Senhor. Por quê? Por causa da graça preveniente. A graça capacita, como diz essa definição aqui do manual da Igreja do Nazareno, ela dá capacidade, faz com que o homem possa querer a salvação. O livre-arbítrio não foi destruído. Por isso o homem morto não é um homem cadáver. Não confundamos a morte espiritual com a morte física. Adão, assim que pecou, morreu espiritualmente, mas ainda pôde fazer o gesto da sua vontade. Ele ainda pôde se defender diante de Deus e dizer: a mulher que tu me deste. Ele, pela graça de Deus, antes de receber a punição, já foi avisado de que haveria a salvação.
que a salvação seria possível. E é por isso que a pregação do Evangelho é arrependei-vos. Quem se arrepende somos nós. Quem se arrepende somos nós. E nós temos que nos arrepender e crer no Evangelho. Deus dá a sua graça e nós podemos nos arrepender. Se nós não pudéssemos nos arrepender, se fosse algo automático querido por Deus, se não fosse um ato do homem, por que Deus teria levantado os profetas? Por que Deus teria levantado Enoque? Seria uma farsa. Enoque pregaria, Deus teria dado aquela vida longa a Metuselá, só de brincadeira, porque ele já tinha escolhido os homens para se perder. Não é assim. Deus deu oportunidade real para a salvação. E Deus dá sempre oportunidade real para a salvação. Agora, se você se arrepender, é possível você se arrepender? É, por causa da graça de Deus. Deus deu esta oportunidade de arrependimento. Anuncia, avisa que você pode se arrepender. E você se arrependerá se quiser. Quem quiser pode se arrepender. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5 e 6. E os que estavam sentados sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: mas está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Deus é soberano, Ele é o princípio e o fim, Ele é eterno. Suas palavras são fiéis e verdadeiras. E Ele diz: eu cumpri. Eu quis salvar o homem e cumpri a obra da salvação. Quem quiser, quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. Deus dá ao homem a oportunidade de se salvar. É verdade, Deus é onisciente e Ele já sabe quem aceitará ou não. Mas isso não quer dizer que Ele escolhe pelo homem. Não, é o homem que escolhe para si. E como é que eu sei que eu posso ser salvo? Pela palavra. Aí é que entra o Evangelho, a pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus. Esse anúncio da salvação, ela chega ao homem pela palavra e a palavra transporta a fé. A palavra transporta a fé. Então a fé vem pelo ouvir, a fé é um dom de Deus. A graça cria a possibilidade de crer. E a fé vem também de Deus, não é algo surgido em nós. Romanos 10 e 17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É a palavra que transporta a fé. Agora, esta palavra, Jesus explica claramente na parábola do semeador. Qual é a parábola do semeador? O semeador saiu a semear. E ele jogou uma semente e a semente caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Jogou uma semente que caiu lá nos pedregais. A semente germinou, mas como não tinha terra suficiente, ela morre. Uma outra semente caiu nos espinhais. A
A semente germinou, até cresceu um pouco, mas os espinhos a sufocaram. E por fim a semente caiu na boa terra. Ela germinou, cresceu e frutificou e deu 30, 60 e 100 de fruto. E Jesus mesmo interpreta esta parábola. Essa é daquelas parábolas que não tem como ter divergência, porque Jesus deu a interpretação. Ele diz que a semente é a palavra. E aquela que cai no caminho é aquele que não dá ouvido à palavra. A ave que vem e toma é o maligno que toma. É aquela pessoa que, diante da oferta da salvação, não se apropria da fé trazida pela palavra. Simplesmente não crê. E por isso, não é salvo. A semente não produz o fruto, que é a salvação. Mas aquela semente que cai nos pedregais é aquela palavra que até é acolhida. A pessoa crê, é salva, mas não cresce espiritualmente. Nós vamos ter uma lição que vamos falar do crescimento espiritual, da santificação. Não cresce, ela não santifica, ela não prossegue e, portanto, acaba morrendo. É o que Jesus diz, né? Lá em Mateus, do capítulo 13, que é uma dos evangelhos que fala a respeito da parábola, ela diz o seguinte: mas não tem raiz em si mesmo antes de pouca duração, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, como ela não tem estrutura, não tem arraigamento doutrinário na palavra, como ela não tem a santificação, quando vem as dificuldades da vida com Cristo, ela abandona a fé. Terceira semente é a que caiu nos espinhos. Ela nasce, a pessoa é salva, apropria-se da fé, crê em Jesus, até se aprofunda, mas depois se deixa envolver pelas coisas desta vida, pelas coisas deste mundo. Ela passa a amar o mundo e por isso o mundo sufoca esta fé. Ela se perde. Mas a quarta semente, ela cai na boa terra. Ela cresce e faz o fruto. A pessoa ressalva, a pessoa se santifica, a pessoa produz o fruto do Espírito e produz para sempre, né? Nada deste mundo a impede de servir a Deus. Então os irmãos estão vendo que tudo depende da terra. A semente é a mesma, é a palavra. Tudo depende de nós crermos, de nos apropriarmos desta fé, de acolhermos esta palavra e deixar que ela gere a fé em nós. Este é o ensino de Jesus lá na parábola do semeador. Matt Henry, o grande comentarista bíblico, ele diz o seguinte: o evangelho e a promessa que ele traz, chamado de palavra da fé, porque ele é o objeto da fé, com a qual está ligada a palavra na qual cremos, porque ele é o preceito da fé, ordenando-a e fazendo dela a grande condição da justificação. E porque é o meio habitual pelo qual a fé é operada e transmitida. Ora, o que é esta palavra da fé? É o resumo do Evangelho, o qual é suficientemente claro e fácil. Então, quando nós recebemos a palavra, a palavra traz a fé, e esta fé tem que germinar. E para germinar, ela tem que encontrar um ambiente favorável.
E esse ambiente favorável é no nosso coração. É a nossa disposição em se arrepender. Crer, irmãos, é um ato nosso. Nós recebemos a fé, mas nós temos que acolher esta palavra. Acolher a palavra e crer. A fé é uma condição. E o que é condição? O filósofo francês Régis Jolivet, ele diz que a condição é o que permite a causa produzir o seu efeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer. E esta crença é ativa. Embora não venha de nós, mas nós temos de crer. A fé é trazida pela palavra. Quando nós acolhemos esta palavra, nasce a plantinha e nós cremos em Deus. A fé salvadora, esta fé salvífica que vem pela palavra, diz Lewis Sperry Chafer, é a confiança entretecida nas promessas e nas provisões de Deus a respeito do Salvador. Esta fé salvadora se une à fé inata que existe no espírito humano. Lembra que eu disse que o espírito humano tem a fé? O espírito humano tem esta fé. Esta fé inata. E aí então, nós cremos em Jesus. Somos convencidos pelo Espírito Santo. Veja bem, tanto o homem não é um cadáver, que a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos aqui, a palavra traz a fé salvífica. E nós temos que nos apropriar desta fé. E como é que nós nos apropriamos desta fé? Como é que nós cremos que Jesus é o Salvador? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e nos convence. Há uma argumentação do Espírito Santo. Ele nos convence de Jesus, lá em João, capítulo 16. E quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando nós ouvimos a palavra da salvação, nós recebemos a fé, mas nós temos que apropriar-nos desta fé. Aí o Espírito Santo nos convence. Primeiro, ele diz que nós somos pecadores. Você precisa de salvação. É a primeira coisa que o Espírito Santo nos fala. Você precisa de salvação. Eu vou convencerá do pecado porque não crê em mim. Você é um pecador, você é um incrédulo, você precisa crer em Jesus. Ele já trouxe a fé, agora eu preciso me apropriar desta fé. Você é um pecador. É por isso, irmãos, que a primeira coisa que as pessoas falam quando a gente fala do Evangelho é dizer: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não estupro. Ela precisa se convencer que ela precisa de salvação. Ela tem que entender que ela é má, que ela não é boa. Que ela precisa de salvação, porque ela é pecadora. Segunda coisa que o Espírito Santo nos convence da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus é justo e nós somos injustos, de que Jesus é o Salvador, o justo que morreu pelos injustos. Ele nos convence que nós somos pecadores, precisamos de um Salvador, e este Salvador é Jesus. E a terceira coisa que o Espírito Santo nos convence, ele nos convence do juízo. Ou seja, desde aquela mensagem que Enoque deu lá, que os ímpios serão julgados e terão o tormento eterno, assim como o diabo foi julgado. Olha o que diz Jesus, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o que a gente leu aqui em João 16, 8 a 11. Então,
eu reconheço que sou um pecador, quando eu reconheço que Jesus é o Salvador, e quando eu reconheço que se eu não crer em Jesus, serei condenado eternamente, porque o diabo já foi condenado, aí eu creio em Jesus. Aí eu sou convencido pelo Espírito Santo. Aí eu creio em Jesus. E aí nós temos a salvação. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque no momento que eu reconheço que eu sou pecador e que Jesus é o Salvador, e que se eu não for salvo, eu irei para o tormento eterno, eu então decido mudar de vida. Aí ocorre a metanoia, a mudança de mente, a mudança de comportamento, a mudança de atitude. Aí nós temos o arrependimento. E com o arrependimento vem a salvação. Porque nós cremos em Jesus. Eu sou um pecador. Há uma expressão aqui muito boa do poeta sacro Herbert Wright, Maxwell Wright, onde ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. O hino 47 da harpa cristã, ele fala o seguinte: minhas obras eu bem sei, nada valem ante a lei. Se eu chorasse sem cessar, trabalhasse sem cansar, tudo inútil, tudo em vão, só em ti a salvação. Nada trago a ti, Senhor, espero só em teu amor. Tudo indigno e imundo sou, eis em ti perdido estou. No teu sangue, ó Salvador, lava um pobre pecador. As estrofes, a segunda e a terceira estrofes do hino 47 da harpa cristã. Os irmãos veem como a harpa cristã é um hinário com respaldo doutrinário. Por isso que são hinos inspirados. Por isso que são verdadeiros louvores de adoração a Deus. Que estão de acordo com a palavra. Você vê aqui que o poeta sacro ele disse: olha, eu sou indigno, eu sou imundo, eu só espero em ti. Tu és o meu Salvador. Eu não mereço nada, não valho nada. Mas eu preciso da salvação. Porque ele foi convencido do pecado. Convencido da justiça. E convencido do juízo. Ele diz: olha, eis em ti perdido estou. Isto é o arrependimento. É confessar o pecado. Não querer mais o pecado. É por isso que Salomão diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. É por isso que Paulo, escrevendo lá em Romanos, no capítulo 10, ele diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E o versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o arrependimento é o efeito do convencimento do Espírito Santo. A palavra traz a fé, porque Deus, pela sua graça proveniente, nos tornou capazes de crer. A palavra vem, transporta a fé então tem que ser acolhida, a semente da parábola do semeador. E este acolhimento se dá se nós formos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós damos ouvido à palavra, reconhecemos que somos pecadores,
Quando nós reconhecemos que Jesus é o Salvador, e quando nós sabemos e reconhecemos que se nós não crermos em Jesus, estaremos condenados, nós nos arrependemos, mudamos de atitude, e neste momento a palavra gera em nós uma nova criatura. É a semente que germina e faz surgir um novo ser. Este homem novo, este homem gerado em Cristo Jesus. Existe uma pergunta que se faz sempre. Quem vem primeiro, a fé ou o arrependimento? Alguns entendem que a fé é primeiro do que o arrependimento, outros entendem que o arrependimento é primeiro do que a fé, mas nós podemos dizer que são facetas da mesma moeda. São os dois lados da mesma moeda. É a melhor posição. Por quê? A gente não pode separar o desviar-se do pecado em arrependimento e o converter-se a Cristo pela fé. Né? Na verdade, o arrependimento nos faz mudar de atitude. E a conversão é mudar de direção. Na verdade, fé e arrependimento se completam. O arrependimento é a nossa posição diante do pecado. E a conversão é a nossa condição diante de Deus. O arrependimento é um ato do homem. É o exercício da vontade humana. O homem não é um robô. Não está programado para se arrepender e acolher a fé, como diz a doutrina da predestinação incondicional. Mas ele exerce a sua vontade. Não porque ele tenha livre vontade, não. A natureza dele é pecaminosa, ele está preso ao pecado. Mas pela graça de Deus, ele tem a oportunidade de exercer a sua vontade. E aí ele passa a obedecer, a mudar de vida, a alterar o seu modo de viver. Arrependimento é mudança de vida, é mudança de mentalidade, de atitude. Não é apenas uma tristeza pelo pecado cometido. Por isso que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Obedecer, e nós terminamos a nossa aula com essa frase de Karl Barth, o grande comentarista da Carta aos Romanos. Ele diz que obediência significa estar pronto a abrir mão de tudo em que estamos envolvidos. Estar dispostos a abandonar empreendimentos, mudar de hábitos de trabalho, romper compromisso, afastar-se de ligações, rejeitar ou aceitar riscos. Porque quando nós cremos, nós somos salvos. Lembra que eu disse que a fé é a condição para a salvação. E o que é condição? É aquilo que faz com que a causa produza o efeito. E o escritor aos Hebreus diz assim em Hebreus 5 e 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A fé e o arrependimento nos salvam. Eu me arrependi e criei no Evangelho. E por isso a fé trouxe a salvação. Quando eu creio, eu sou salvo. Agora, eu sou salvo se eu obedeço ao Senhor. Este meu livre-arbítrio me fez escolher a Cristo pela sua graça. Eu aceitei a real oportunidade de salvação. E por isso, a partir de agora, eu obedeço ao Evangelho. É assim que fé e arrependimento operam
a salvação. Não há salvação sem fé nem arrependimento. Amém.